E hoje no nosso quadro Diga Doutor, o assunto do dia é nervo ciático. Esse nervo que começa na nossa coluna, passa pelo bumbum e desce até o nosso pé. E quando ele fica inflamado, minha gente, olha só, causa uma dor que irradia e muitas vezes limita os movimentos do nosso corpo. O Vida Saudável convidou um especialista para falar sobre este assunto. O que causa essa inflamação desse nervo e o que nós devemos fazer para evitar esse problema? Se você quer participar da nossa conversa, manda sua pergunta para o 869-9927-0783. O nosso convidado é o ortopedista Alexandre Dias Carvalho. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Neyara. É um prazer poder estar aqui nesse programa. Muitíssimo obrigado pelo convite. Olha, quando a gente pensou nesse assunto, nervo ciático, a gente pensou em algumas pessoas que chegaram a enviar mensagens para a gente para falar que reclamam muito dessa dor que começa na coluna, às vezes é uma dor que passa para a perna. E aí a gente, vamos pesquisar sobre esse assunto, vamos saber aqui o que é, de fato, o nervo ciático, o que causa essa inflamação. Então eu lhe pergunto, diga, doutor, o que acontece? Por que a gente fica com esse problema? A dor no nervo ciático é uma das causas mais importantes de consulta nos ambulatórios de ortopedia. Acomete a população de uma maneira geral, desde crianças até pacientes mais idosos. E ela se caracteriza por uma dor que pode começar na região da coluna e estender-se ao longo de todo o membro inferior, como você bem descreveu, até o nível da região do tornozelo e do pé. Por quê? Porque justamente essa região por onde o nervo ciático ele passa. Ele começa na região da coluna lombar, formada pela confluência, pela junção de algumas raízes nervosas, desce pela região glútea, face posterior da coxa, até a região do tornozelo e do pé, como a gente pode Essa imagem, ela ilustra muito bem, né, o nervo ciático. Quer dizer que ele já começa aqui no fim da nossa coluna? Isso. O nervo ciático ele é formado pela confluência das raízes nervosas e ele tem esse trajeto que é bem descrito nesse diagrama. Então, qualquer dor ao longo do seu trajeto pode denunciar algum problema mais sério, muitas vezes ao nível da coluna vertebral. E esse nervo a gente tem nas duas pernas? Sim, a gente tem o nervo ciático tanto à direita quanto o nervo ciático à esquerda. E o que ocasiona essa dor? Por que o nervo inflama, doutor? A causa mais comum de ciatalgia, que é dor no trajeto do nervo ciático, são as hérnias de disco lombares. Então, as hérnias de disco, elas acabam respondendo por mais de 80% desses quadros dolorosos. E elas podem acometer tanto pacientes de menos idade, crianças e adolescentes, como também, mais comumente, pacientes adultos jovens ou pacientes na melhor idade, digamos assim. Ó, a gente tem essa imagem, coloca essa imagem novamente, explica pra gente, isso é uma hérnia de disco inflamado ou é o nervo ciático inflamado? Essa figura ela ilustra bem um segmento vertebral composto pelas duas vértebras e o disco intervertebral entre elas. Então, esse disco ele tem duas funções básicas, uma função de sustentação, de estabilidade, e funciona, digamos assim, como um amortecedor entre uma vértebra e outra. Em determinadas circunstâncias, pode haver a formação de um abaulamento, de uma protusão, ou seja, digamos assim, parte do conteúdo do disco extravasa, podendo muitas vezes inflamar e comprimir uma das raízes que compõem o ciático. Então, essa é uma imagem de uma hérnia de disco. Isso é a imagem de uma hérnia de disco. Então, na nossa coluna todo no encontro de cada vértebra tem um disco. Exatamente. Esse disco que é um amortecedor. Exatamente. Então, quando ele está dodói, quando ele está inflamado, seria isso? Isso. Aí, por isso é a hérnia de disco. Quando o disco ele sofre esse processo de degeneração, ele culmina com a formação da hérnia. E essa hérnia, a depender da sua localização, pode determinar ou não compressão e irritação sobre o nervo ciático, causando o quadro doloroso. Toda hérnia de disco causa uma inflamação no nervo ciático ou não? As hérnias discais, como eu lhe disse, elas são as principais causas de ciatalgia ou de lombociatalgia. Nem toda hérnia de disco. Ai, doutor, explica o que é essa lombociatalgia. A lombociatalgia, na verdade, é um sinal clínico. Aquele paciente que manifesta dor lombar e essa dor ela irradia ao longo do trajeto do nervo ciático. E a causa mais comum são as hérnias de disco lombares.
É interessante e importante a gente alertar a população que nem toda hérnia de disco necessariamente causa dor e nem toda hérnia de disco que causa dor tem indicação por cirurgia. De uma maneira geral, cerca de 96% dos casos de lombociatalgia, digamos assim, de hérnia de disco, não precisam de cirurgia. Mudança nos hábitos são suficientes para a gente proporcionar a esses pacientes uma boa qualidade de vida. Doutor, aqui a gente tenta... eu sei que é um assunto técnico, né, gente, que a gente trata aqui, que a gente está tratando com especialistas, com médicos. Então, assim, eles têm os termos já científicos para falar, mas a gente aqui do Vida Saudável, a gente tenta esmiuçar para que você aí, Dona Maria, seu João, você possa entender isso. Então, a gente está falando de nervo ciático, que é esse nervo que começa aqui, ó, atrás, aqui das nossas costas, passa para as nossas duas pernas. Muita gente, às vezes, reclama dessa dor, que ela fica atrás aqui da coxa, né, doutor? Às vezes, daqui na base aqui da coluna, vai até a coxa. E o médico está explicando que, muitas vezes, essa dor que a gente tem no nervo ciático, essa inflamação, ela é ocasionada por conta de uma hérnia de disco, que já é um outro assunto, mas que causa essa inflamação que causa essa dor. Correto. Então, a hérnia de disco é um discozinho que fica entre uma vértebra e outra, e quando ela está desgastada, causa isso. Exatamente. E aí eu perguntei para o doutor se todo mundo que tem hérnia de disco vai ter uma inflamação do nervo ciático? Sim ou não? Não. 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 Nem todo paciente que tem hérnia de disco necessariamente vai desenvolver inflamação do nervo ciático. E qual é outra causa de inflamação do nervo ciático? Existe, doutor, ou não? Existem. Como eu lhe disse, a hérnia de disco costuma ser a causa mais comum, mas existem outras situações que também podem levar ao surgimento desse quadro de dor no ciático. Você pode ter dor ciática causada, por exemplo, por uma infecção. Então, alguns quadros infecciosos, como é o caso, por exemplo, do herpes zoster, ou então do vírus da varicela, vírus da catapora, em determinadas situações ele pode inflamar o nervo ciático e pode ser uma causa importante de dor e de desconforto. Outra causa importante também são os traumatismos. Então, indivíduos que praticam atividades físicas com regularidade, às vezes movimentos inadequados durante a atividade, durante o exercício, podem levar eventualmente a um quadro inflamatório sobre o ciático também. E como é que é a dor? Como é que a pessoa pode diferenciar essa dor que causa no nervo ciático de uma outra dor, por exemplo, muscular? Às vezes eu já me peguei sentindo um nervo da minha perna, aqui atrás. Aí eu fiquei pensando, será que é uma inflamação do nervo ciático ou não? Só é uma fadiga muscular? Isso é importante. Nem toda dor que se inicia na região do glúteo, do bumbum, se estende pela face posterior da coxa em direção à perna, nem toda dor com essas características necessariamente representa uma inflamação do nervo ciático. Existem algumas situações em especial, que são as inflamações musculares, as tendinopatias, ou seja, as tendinites, que podem também cursar com essa sintomatologia. Então, a gente sempre sugere aos pacientes que a qualquer sinal de maior desconforto ou dor que perdure por 1, 2, 3 dias e que não ceda, é importante que ele procure assistência médica especializada para poder passar por uma avaliação clínica e, se houver necessidade, uma avaliação com exames de imagem. Ok, já tem pergunta, eu esqueci de dizer para o senhor que aqui a entrevistadora não sou só eu, viu? Tem pergunta também dos telespectadores, eles sempre comparecem aqui no Vida Saudável. Então, manda a primeira pergunta, é da Roseli do Alto Alegre. Oi, Roseli, tudo bem com você? Olha só, ela diz, estou com essa dor agora mesmo, já tenho 2 hérnias de disco e já estou com 2 semanas em crise de dores muito fortes. O que eu faço? Antes de mais nada, a recomendação é que ela procure assistência médica especializada para uma avaliação precisa. Cabe salientar que as dores decorrentes da inflamação do nervo ciático, elas podem ter um curso, uma duração de até 2, 3 meses. Então, é importante que o paciente ele insista e persista no tratamento, porque normalmente nesse prazo de 8, 12 semanas, de 2, 3 meses, cerca de 90% a 95% dos pacientes vão ter melhora. Mas na fase aguda é importante repouso, é importante compressas de gelo local, é importante também a avaliação fisioterápica, ou seja, a fisioterapia é extremamente útil na resolução e na melhora desses quadros. Obviamente, com a prescrição de medicamentos adequados, analgésicos, anti-inflamatórios, a depender da avaliação médica. Então, Roseli, não fique em casa, procura teu médico, né, já que você tem hérnia de disco. A gente tem outra pergunta também dos nossos telespectadores. É o Luiz Carlos, ele é do bairro Sigefredo Pacheco. Sofro de hérnia de disco e perco os movimentos do corpo. Isso é normal?
Uma boa pergunta. Essa pessoa, ela pode ficar paralisada por conta dessa dor? A dor em si, quando de grande magnitude, ela traz um desconforto muito grande ao paciente. Isso pode se traduzir, eventualmente, por espasmos, que são contraturas, fasciculações musculares, ou seja, movimentos involuntários ao nível dos membros superiores ou inferiores. Esses pacientes podem desenvolver cãibras e, em algumas situações também, ter a mobilidade do segmento afetado prejudicada. Pode travar a coluna, exatamente. Por exemplo, pacientes com hérnia de disco na região cervical podem ficar com o pescoço imobilizado. Indivíduos com hérnia de disco na região da coluna lombar podem ter uma limitação importante na mobilidade do tronco, com dificuldade para levantar, sentar-se, vestir-se, calçar-se, fazer as atividades do dia a dia. Agora, doutor, tem uma diferença entre hérnia de disco e bico de papagaio, é isso? A gente tem até uma imagem que pode mostrar essa diferença. Olha aí. Os bicos de papagaio, na verdade, eles são aquelas pequenas ossificações que ocorrem na parte normalmente anterior e lateral do corpo vertebral. Então, elas denunciam um processo natural de envelhecimento. O que eu costumo dizer aos meus pacientes no consultório é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos desenvolver bicos de papagaio. Porque isso é uma condição... Até quando é que começa isso, isso doutor? É uma condição inerente à idade, inerente ao envelhecimento. Nem todo indivíduo manifesta esse tipo de alteração à mesma época. Normalmente, isso surge a partir dos 40, 45 anos de idade. Embora haja um fator genético muito importante no surgimento precoce ou não desse tipo de alteração. Se você tem familiares, pai, mãe, tio, tia, vovó, que já tem esse tipo de alteração, você tem, obviamente, uma propensão maior a desenvolver esse tipo de situação mais precocemente. E o que acontece com a pessoa que tem bico de papagaio? Já comecei a ficar preocupada, porque eu já disse que eu tinha mais de 40 aqui. Aí o doutor está dizendo que quem tem mais de 40 já começa a ter esse bico de papagaio. Me explique como que a gente sente. A recomendação maior a todos os pacientes é que tenham uma vida saudável. Então, a prática de exercícios, o controle da alimentação, o controle do peso, medidas para melhora postural, medidas, não se exceder nas atividades do cotidiano, e são medidas fundamentais para que você possa conviver de forma harmônica com esse tipo de problema sem ter tanto sofrimento, né? Com a vida tranquila. Você pode até ter bico de papagaio, mas ele não vai te afetar no teu dia a dia, não é isso? Exatamente. E pode aparecer mais tarde também. Muitos pacientes nos perguntam no consultório se o fato deles terem bico de papagaio ou hérnia de disco é um fator impeditivo para terem uma vida normal. Doutor, eu tenho uma hérnia de disco na coluna lombar e uma inflamação frequente do nervo ciático. Eu posso me exercitar? Não só pode, como deve. A atividade física é fundamental para que você controle o peso, para que você mantenha a musculatura, ligamentos e outras estruturas com uma boa capacidade de sustentação de carga. Então, se você pratica exercícios físicos, mesmo tendo hérnia de disco, você tem uma propensão maior de viver bem, de ter muito menos crise, muito menos desconforto e, consequentemente, de num futuro precisar de algum procedimento cirúrgico. E qual é o melhor exame para a gente detectar esses problemas? Que eu estou vendo tanto a hérnia de disco, quanto o bico de papagaio, problema de inflamação no nervo ciático, que está tudo junto e misturado, né? Assim como a gente fala em relação ao uso de medicamentos, a gente sempre recomenda que os pacientes, antes de fazer qualquer exame de imagem, procure um médico especialista para passar por uma avaliação. O exame padrão ouro, ou seja, aquele exame ótimo para a gente identificar uma hérnia de disco, é a ressonância da coluna. Então, olha, esse exame aí é uma ressonância, por exemplo. Exatamente. A ressonância é o exame... O que diz essa imagem, doutor? Esse é um exame de ressonância da coluna lombar, onde a gente observa, circundado em amarelo, uma volumosa hérnia de disco, tá? Comprimindo as estruturas nervosas, comprimindo ali as raízes nervosas que vão compor o nervo ciático. Então, é bem provável que esse paciente ele manifeste, além da dor nas costas, é possível que ele manifeste também, ou seja, que ele apresente dor irradiada no trajeto do ciático. Tem mais uma pergunta para a gente finalizar aqui, doutor. Vamos lá? Quem está perguntando é a Gardênia do Parque Piauí. Oi, Gardênia, tudo bem com você? Olha, boa tarde. Eu sinto dormência, dor, queimação e formigamento na perna direita. O que pode ser?
É interessante a pergunta. O nervo ciático, ele é um nervo que ele não é só responsável pela sensibilidade, pela sensação na perna, mas também ele é responsável pela força muscular. Então, qualquer elemento que cause compressão e irritação do nervo, ele pode ter como consequências clínicas essas manifestações que ela citou. O paciente tem dormência, formigamento, queimação, choque, cãibra, sensação de que a perna vai faltar. Então, diante do relatado por ela, é bem provável que esse seu quadro se associe a um comprometimento do nervo ciático, onde a hérnia de disco possivelmente é a causa mais comum. Para a gente finalizar, rapidamente, tem tratamento para a hérnia de disco, bico de papagaio e inflamação do nervo ciático? Como eu havia lhe dito, 95% a 96% dos pacientes que têm esse quadro, têm essas queixas, eles são tratados de forma clínica. Então é o que a gente sempre recomenda. Uma vida saudável é a saída e a solução de todos esses problemas. Muito obrigada, doutor Alexandre. Olha, tive uma excelente entrevista aqui com o doutor Alexandre Dias Carvalho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável. Eu que te agradeço, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição.